Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o RC Cardoso, estamos aí para apresentar hoje o quarto vídeo falando a respeito do temperamento fleumático. Esse temperamento dá gosto falarmos a respeito dele, nós vamos ler um texto bíblico que está no livro de Gênesis capítulo 12, que fala exatamente do temperamento fleumático. Diz assim o texto bíblico: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então nós vemos aí, a partir do capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, um homem com altas qualidades, impecável, qualidade para ninguém botar defeito. Deus tinha um projeto muito grandioso na vida de Abraão, mas algumas coisas precisavam mudar na vida daquele fleumático. Qualidade extraordinária, excelente, porém os planos que Deus queria na vida daquele fleumático, ele tinha que sair do meio daquela convivência. E Deus querendo mudar a história de Abraão, antes conhecido como Abrão e logo seria o pai das nações, Deus chamou Abraão e ele disse: sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando nós vemos o que é então o fleumático, são pessoas insensíveis a dores, insensíveis a, vamos dizer, a emoções. São pessoas que não se emotiva de qualquer forma, por qualquer coisa, de qualquer maneira, não. São pessoas exatamente frias em emoções. E Abraão estava ali, aquele homem abençoado por Deus, mas algumas coisas precisavam ser mudadas na vida daquele homem. Você pode ser quem você é, mas um toque de Deus na vida de uma pessoa faz a diferença. Aqui Deus queria fazer a diferença na vida daquele homem. Se ele era extraordinário, estrategista, ele era um excelente administrador, ele era um líder exemplar de família, mas muito paciente. Algumas coisas aconteciam no meio dos seus parentescos, e algumas frustrações aconteciam, e para ele estava normal. Então ele precisava de um toquezinho de Deus na vida dele lá para as coisas mudarem, melhorar. Então nós vemos aqui que o temperamento fleumático, ele tem muitas qualidades. Olha, as qualidades do fleumático são inúmeras. Vamos lá ver quais são. O fleumático, ele é uma pessoa dócil, tá? Uma pessoa bem dócil mesmo. Que é isto? Uma pessoa que ela é uma pessoa amável, afável, uma pessoa, vamos dizer, gente boa, uma pessoa de paz, né? De alegria, que transmite um calor humano. Uma outra qualidade é uma pessoa que gosta do silêncio. Elas são reservadas, silenciosas, não são barulhentas de forma alguma, elas não têm pressa de forma alguma. Abraão era assim, não tinha pressa. Por alguns momentos, na vida de Abraão, nós vemos isto, que ele era uma pessoa tranquila demais. O fleumático, ele não perde o controle, ele mantém controle sobre todas as situações. Você nunca vai ver, raramente você vai ver o fleumático perdendo o controle. Ele estuda e ele faz de tudo para manter no controle o controle das coisas, tá? Emoção é uma coisa que o fleumático não tem, tá? Então nós vemos outro fator que é acessível. Ele é acessível a partir do momento que ele confia em você. Ele olha, estuda, analisa, e quando ele vê isto, então ele deixa ser acessível. Então ele também é uma pessoa acessível, tá bom?
Então nós vemos aí, são muitas qualidades do fleumático. É uma pessoa espirituosa. Nós vemos aí no capítulo 12, que depois que Deus fala com ele, ele vai lá e oferece para Deus um sacrifício. Então nós vemos aí que é uma pessoa voltada para Deus. É uma pessoa completamente prático em seus atos, modo de agir e de reagir diante dos fatos que acontecem, tá? Então nós vemos que ele é uma pessoa muito prática, é uma pessoa calma, bastante calma, uma pessoa sossegada. O fleumático, ele é sossegado por completo. E uma pessoa bastante quieta e rica em espírito. O seu estado de espírito sempre tem paz. É uma pessoa de paz, tá? Então, o fleumático, ele é uma pessoa de paz. E Deus queria exatamente, estava procurando alguém para ser pai das nações. Um pai tem que ser paciente. Um pai tem que ser pacífico. Um pai tem que ser generoso. Um pai, ele precisa ser uma pessoa prudente. Um pai, ele precisa ser o espelho da família. Um pai, ele precisa analisar. Ele precisa avaliar. Ele precisa ver os fatos antes que aconteça. Ele precisa tomar providência. Ele precisa ser uma pessoa provedora. Então, era isto que Deus estava querendo. A procura de uma pessoa que se enquadrasse dentro do plano divino de Deus. E Abraão foi essa pessoa que Deus achou para realizar um grande projeto que estava lá na mente de Deus. Uma pessoa também de um bom senso. Sim, uma pessoa de um bom senso. Quantas pessoas que não têm bom senso? Hã? O que mais tem são pessoas que não têm bom senso. E Abraão era uma pessoa assim, de um bom senso, e isto agradou a Deus. Então vemos aí, qualidade de um grande líder. Eficiente. Como assim eficiente? Tudo que um fleumático ele faz, ele estuda, ele pesquisa, ele analisa, ele senta muitas vezes, noites em claros, ele avalia, ele tem as suas visões para ver se realmente tudo vai dar certo. E nós vemos isto quando o seu parente foi levado cativo dos inimigos, Ló, com a sua família, foi levado cativo. E ele, na sua eficiência, havia criado servos e servos estavam com ele na sua casa. O que ele fez? Ele escolheu 318 homens capazes. Então você vê que ele não era qualquer um, ele era estrategista. Ele procurou as melhores pessoas, mais capazes, qualificadas, que pudessem entrar na guerra, que não se abalavam. Olha só, com 318 homens capazes, Abraão conseguiu conquistar, lutou contra 5 reis, ele venceu os 5 reis, pegou os seus parentes e trouxe de volta para a sua terra, apenas com 318 homens. O que é isto? Ele ensinou essas pessoas a ter domínio próprio, ser capazes, não agir pela emoção, mas pela razão, pela ética, pelo comportamento, pelas estratégias, pelo o ponto correto. Então ele tinha homens que ele ensinou e sabia que eles não eram qualquer um, não era um que vai com os outros, não, de forma alguma. São qualidades que Deus escolheu em Abraão. E ele foi para essa guerra e ele venceu e trouxe o seu parente de volta. Então nós vemos aí então também uma pessoa, um líder preocupado com os seus familiares. Um líder tem que ter preocupação, preocupar com seus familiares, saber como é que estão, lutar por ele, prover o livramento, prover uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra amiga, né? E isto é importante, faz parte da vida principalmente de um líder de casa, um líder de uma empresa, de uma indústria, de uma firma, seja lá do que for, mas um líder precisa ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Então nós vemos que são fatores que estavam lá como espelho na vida de Abraão. Outro fator interessante, uma pessoa confiante. Abraão tinha confiança em si.
Ele sabia que não podia agir de qualquer forma. Era uma pessoa sonhadora, porque quando no capítulo 12 Deus depara com Abraão, Deus disse assim: far-te-ei uma grande nação. Porque ele era uma pessoa que sonhava um dia crescer, um dia ser alguém muito importante, um dia ser alguém muito grande, famoso na história. Mesmo que essa palavra talvez não existisse, mas ele queria ser alguém. Era o sonho dele. O Senhor disse: ó, eu vou fazer de ti, mas eu preciso tirar você dessa família. Aí você nunca vai crescer. Aí você nunca vai ser uma pessoa próspera. E depois que ele saiu, ele foi para outra terra distante. E lá Deus apareceu a ele. Nós vemos no capítulo 16, quando a história de Abraão começa a ter passos firmes, a mudar, ele passa a ter uma comunhão, uma intimidade maior com Deus, e as coisas começam a acontecer, as coisas começam a desenrolar, e ele começa a amadurecer, e por ele ser um homem espirituoso, ou espiritual, ele começou a ter uma intimidade maior, e a sua vida, conduta, como um pai, como um gerenciador de negócios, uma grande fazenda, gados, ovelhas, bois, vacas, camelos, bodes, ovelha e tudo mais. Ele era considerado como um príncipe no meio daquelas nações, onde ele estava ali aos derredor, todos temiam o poder que Abraão tinha. Então ele era um homem temível, tá? Um outro detalhe, nós vemos aqui uma pessoa clara, não gostava de arrodeio, não gostava de picuinha, ele não gostava de negócio enrolado, não. Abraão gostava das coisas à clara, que fosse capaz, possível de ser entendida e compreendida, tá? Uma outra coisa, alguns acham que Abraão era pão duro porque ele não era uma pessoa que fazia doações com facilidade. E na verdade o fleumático, ele não é uma pessoa de dar as coisas assim muito fácil. E ele se apega muito àquilo que ele tem. Tá? Isso é prático, é compreensível. O fleumático, ele pensa muito. Vai valer a pena eu dar? Ela vai usar o que eu vou dar para ela? Ela vai valorizar? Ela vai saber o quanto me custou isto? Então por ele ser uma pessoa que trabalha mais com a mente, mais com a cabeça, ele não age pela emoção, então eles não dão muito fácil, não sabendo realmente como será o uso ou a praticidade daquilo que ele vai dar para alguém, se alguém vai ter o mesmo zelo, o mesmo carinho, o mesmo afeto por aquilo que ele vai doar. Tá? O fleumático, ele não gosta de se envolver em negócios, ele não gosta de assumir cargos, não. Mesmo sendo as pessoas mais capazes, mais preparado, mais habilitado para assumir cargos e ter sucesso, é a pessoa mais preparada, mais capacitada. Mas mesmo assim eles não querem assumir, eles assumem na última hora, no último instante, eles pensam muito antes de dizer um sim. É mais fácil você ouvir um fleumático dizer um não do que dizer um sim, porque eles não querem se envolver. Mas quando eles se envolvem, eles são práticos, habilidosos, eles são capazes, eles são estrategistas, eles são conquistadores, confiáveis, são pessoas que eles se deixam se esmerilar por aquilo e eles fazem melhor do que ninguém. Você vê que os 318 homens que ele tinha na sua terra eram melhor do que qualquer guerreiro de uma outra nação ensinado por ele. O bom tinha que ser melhor. Então para ele não bastava ser apenas bom, tinha que ser o melhor. E o fleumático é assim, tudo que ele faz, ele caça meio de fazer o melhor. E aqui nós vemos estas qualidades extraordinárias na vida do fleumático. Um outro detalhe, ele é diplomático, ele sempre age com diplomacia, ele não age de qualquer maneira, não. É uma pessoa sociável, ele faz paz, ele faz concerto, ele faz aliança, ele faz acordo. Então isto é bom, gente, isto é ótimo. Vale a pena, não vale a pena, gente? Quem tem um temperamento fleumático? É claro que o fleumático tem hora que as pessoas perdem a paciência com o fleumático, porque ele é muito tranquilo. O fleumático é muito paciente demais.
E muitas vezes esta paciência faz com que ele perde, às vezes, as oportunidades, tá? Então é preciso ter muito cuidado. Um outro fator interessante, ele é verdadeiro. O fleumático é uma pessoa muito verdadeira. Como é verdadeira, tá, pessoal? Outra coisa aqui, uma parte desses fleumáticos são professores, médicos, são cientistas e editores de livros. São pessoas que sempre estão trabalhando com a mente, com a cabeça, está tudo aqui neles, ó, tudo aqui. Não está nem tanto na parte física do corpo, não. Sempre está na mente deles. Eles trabalham profundamente com a mente. São pessoas que a sua mente estão trabalhando de uma forma aplicada, tá, gente? Então é isso aí, nós estamos encerrando, já quase vendo aqui. Eu passaria hoje o tempo todo falando do fleumático. Deus vê aqui nesse cidadão qualidades que não acharia em nenhum outro. Se você colocar um professor um professor que seja fleumático e um professor que seja colérico, você vai ver as duas diferenças. O professor colérico, provavelmente a sala de aula de um professor colérico é uma sala mais densa. O ambiente é um ambiente mais, vamos dizer, mais seco. Por que assim? Porque o colérico, ele é uma pessoa que ele não é paciente. Então ele chega na sala de aula, vamos lá pessoal, o material hoje, a matéria que nós vamos tratar, esse assunto Y, X, e vocês têm tantos minutos para fazer, e eu quero esse material pronto para ontem. E aí ele é uma pessoa que ele é muito sisudo, e isto ele acaba fechando os alunos, ele é fechado para os alunos, e normalmente esses professores, uma parte dos alunos mata a aula dos professores coléricos. Os alunos, ele tem esse professor como um carrasco, e isto não é bom. Agora, se você pegar o professor fleumático, você vai perceber que quando este professor entra na sala de aula, os alunos se abrem, os alunos têm uma paz com ele. Os alunos perguntam como é que ele está, os alunos perguntam, professor, que matéria hoje o senhor tem para nós? E aí o professor vai conversar com eles pacientemente e repassa aquela matéria. E ele conquista, ele é uma pessoa conquistador, ele conquista amizade. E aquela sala de aula, ela se torna uma sala de aula frequente. E para um professor fleumático, ele faz a diferença, se ele for médico, se ele for... Se for médico, ele é paciente com o seu paciente. É verdade, ele é paciente com os seus pacientes. Ele ouve eles, pergunta o que eles estão sentindo, se estão melhor, que vai melhorar. E ele passa uma paz muito grande para essas pessoas que precisam de ouvir uma palavra do médico. Então, e quando é uma pessoa, vamos dizer, um escritor, ele procura aplicar a sua alma naquela matéria. Ele procura basear muitos fatos reais. E ele consegue conquistar as pessoas. Pessoal, se vocês gostaram, dê um clique, um like, comente aí, divulgue, tá? O canal do RC Cardoso, entre lá no YouTube, tá? No Instagram, no Facebook, tá bom, gente? Eu agradeço a vocês, se vocês gostaram, comente, tá bom? Obrigado, até a próxima.